Tudo certinho, pessoal? Então, a gente está estudando as propriedades dos gases. E nesse primeiro momento a gente vai estudar quando a gente tem uma chamada isoterma. O que é isoterma? Uma pressão, uma temperatura constante. E o que varia é a pressão e o volume. Então, eu vou vir selecionar a minha animação que é a pressão constante. E vamos colocar um gás aqui dentro. Então, nós temos nosso gás aqui dentro. E aí a gente vai estudar, pessoal, que olha, veja só que interessante. Nós temos aqui, a gente viu que aqui um gás, ele não tem forma nem volume definido. Por quê? As moléculas estão se movimentando em todas as direções, de forma aleatória, caótica. Além do mais, podemos ver que algumas estão lentas e outras estão mais rápidas. E a temperatura desse gás vai ser dada pelo grau médio de agitação dessas moléculas. Por que é um grau médio? Porque algumas estão rápidas e algumas estão lentas. Então, por isso que é um grau médio. Quando você faz a média, você vai pegar uma ideia da temperatura do gás. Então, a temperatura, ela surge daí, na verdade, a definição de temperatura. Como ele está indicado, 300 Kelvin. É o grau médio de agitação das moléculas. E aí, o seguinte, pessoal. Com a temperatura fixa, a gente vai ter chamado isoterma, iso de mesmo, terma de temperatura. A gente vai conseguir alterar a pressão desse gás, ou o volume. E a gente vai ver que quanto maior o volume, menor é a pressão e vice-versa. Vamos olhar? Pessoal, aqui, ó, a pressão aqui está em 0,78, mais ou menos. Se eu diminuir o volume, olha o que acontece com a pressão. A gente fixou a temperatura. Então, vamos deixar a temperatura estabilizar 300 Kelvin. Temperatura sempre em Kelvin, tá? Escala absoluta. Então, olha, 300 Kelvin, nossa pressão foi para 0,96. Vamos aumentar um pouquinho o volume. Olha aqui, ó, a pressão está indo para 1,2 mais ou menos, 1,25. Então, eu diminui o volume, eu aumentei a pressão. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos aumentar o volume. Vamos ver o que vai acontecer com a pressão. A pressão inicial, lembra que era 0,78. Eu aumentei o volume e diminuí a pressão. Beleza? Então, olha, pessoal. Olha por que vem a pressão. A pressão é a força que essas partículas batem dividido pela área, tá? Então, quanto maior a área que tiver para elas se chocarem, menor vai ser a pressão. Então, a ideia de pressão vem daí, tá bom? Pessoal, então a gente vai trabalhar bastante essa... Aqui, ó, tem um historiograma de energia que a gente vai trabalhar com o tempo. Tem bastante ferramentinha que a gente vai trabalhar aqui de acordo com esse experimento. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer sempre de temperatura constante. Nas próximas aulas, a gente vai dar uma variada. Beleza, pessoalzinho? Então, vamos lá. O vídeo era esse. Era só essa pequena introdução. E aí, na nossa aula, a gente fala mais aprofundadamente. Beleza? Beleza, galerinha? Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.